Ok, já estamos gravando. Aqui no chat entrou uma mensagem da Camila, já vamos ler. Bem, vamos dar uma olhadinha já na mensagem da Camila aqui. Uma colega de trabalho fez uma atividade de aventura com as crianças, pediu que levasse patins, bicicleta, skate, montou um slack, fechou a rua por 2 horas para as crianças brincarem. Ótimo, né? O legal disso é que nossos alunos e nossas alunas passam a ter contato com alguns conteúdos que talvez nunca mais eles tenham na vida, fora da escola ou em outros âmbitos, né? Então, a escola tem esse papel muito importante. Hoje eu dei aula para graduação, aqui na Educação Física, e fizemos uma atividade de rapel, 33 alunos, nenhum deles jamais havia praticado rapel, nem de maneira bastante lúdica, em qualquer lugar, né? A gente vê aí a importância, então, desse conteúdo, no mínimo para que as pessoas possam ter um contato, conhecer, né, que faz parte da cultura corporal nossa e de outras sociedades. Muito bem, obrigado, Camila. Então, voltando, né? Henrique é mestre também em Educação Física, aqui pela UFG, parte do Programa Nacional, né, de mestrado profissional, e faz pouco tempo que ele defendeu sua dissertação, né, e fez um trabalho, então, sobre o slackline na escola dele e todo um entorno, toda uma relação também com a cidade, com a administração e etc., né? Então, convidei o Henrique hoje para falar um pouco desse conteúdo, do slackline na educação física escolar e que outros elementos, né, além de esticar uma fita entre 2 árvores no pátio da escola, o que mais que a gente pode pensar nisso? Henrique, mais uma vez, obrigado, né, parceiro aí, e a gente segue. É com você aí. Obrigado, professor Humberto. Então, já boa noite a todas e todos. Como o professor falou, acabei de concluir, acabei de parir um menino. É um desafio imenso, né, fazer esse tipo de trabalho, trabalhando em 2 redes, né? Eu trabalho na rede estadual, aqui em Anápolis, mas eu também trabalho na rede municipal, já há 13 anos nas 2 redes, há 16 anos trabalhando na educação pública. E eu me formei na UFG, na FFD, antiga FEF, né, agora FFD, e agora, recentemente, eu pude entrar nesse programa de mestrado do ProF, né, no núcleo da UFG, na FFD, e tive a sorte e o prazer de ser orientado por esse professor aí que me apresentou, que é o professor Humberto. E aí eu já começo até nessa fala que o professor fez, nesse relato, e nesse relato que a Camila faz no chat, né, da importância de acessar o conhecimento. E aí compõe esse conhecimento da educação física as práticas corporais de aventura, é algo recente, mas não é algo recente na história da humanidade. O que é recente é a sua estruturação, sistematização, e aí a relevância disso aparece nessas falas, né? O professor Humberto relata ali que 33 alunos, nenhum tinha acessado esse conteúdo. A Camila relata a alegria dos estudantes na rua ali por 2 horas em várias atividades, né? E para mim também foi assim. Então eu queria começar essa conversa dizendo isso. Eu também, o meu acesso às práticas corporais de aventura, sistematizada, organizada, foi com o professor Humberto no mestrado. Nós tivemos uma disciplina, práticas corporais de aventura, e ali começamos aprendendo a fazer nós, um conteúdo importantíssimo, e a partir disso fomos ampliando o conhecimento e tivemos acesso a várias práticas, o rapel, a ascensão em corda, atividades de deslize, atividades na água e o próprio slackline, né? E foi ali que eu comecei a minha caminhada para conhecer o slackline e depois, a partir disso, como professor, sistematizá-lo na escola. Então, veja a importância de acessar esses conteúdos. Se nós estamos falando de nós, professores, imagina a importância que se tem de que crianças também acessem esse conteúdo. E aí, eu vou compartilhar com vocês, já pedindo licença a vocês, eu vou compartilhar uma tela. Eu organizei mais ou menos uma apresentação, eu acabei de sair da defesa, né, então eu peguei um pouco da apresentação que eu fiz, mas óbvio que a intenção é mostrar um pouco como foram essas atividades na escola, como que nós organizamos. Então o professor Humberto me fez esse convite, fiquei muito feliz, uma conversa de professor para professores e professoras,
E eu vou compartilhar com vocês aqui bem rapidamente um pouquinho disso, como foi essa experiência e um pouquinho sobre esse nosso trabalho. Não vou aprofundar em algumas coisas, porque o nosso tempo é curto, mas eu acho que depois teremos tempo, se tiver algum tempinho para abrir para um diálogo, algumas dúvidas, faremos isso. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, a janela, e eu gostaria que vocês confirmassem para mim se já está aparecendo. Já. Ok, né? Então, nós desenvolvemos uma dissertação, uma pesquisa na escola, né, numa das escolas que eu trabalho, na rede estadual, e que, por fim, recebeu esse título, né? O ensino do... É uma síntese mesmo do que é essa pesquisa, que é o ensino do slackline nas aulas de educação física, na educação básica, mediações a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, aqui eu já aponto duas coisas importantes, né? Qual foi o conteúdo que nós tratamos, nós desenvolvemos, mas qual foi a nossa referência para o ensino desse conteúdo na escola, e qual vem sendo a minha referência, na minha formação, inclusive, por isso eu busquei essa referência. Foi orientado pelo professor Humberto, Dr. Humberto Luiz, e o orientador do professor Wilson, também professor da FFD. Bom, eu deixei algumas questões aqui importantes que eu acho que é legal apresentar antes de chegarmos nas atividades. O que aconteceu na escola? Eu acho que é o que mais legal para a gente aqui agora é olhar para isso. Mas, óbvio, eu preciso apresentar um pouco dessa pesquisa. Nós tínhamos um problema, né? Eu queria desenvolver um conteúdo, nesse mestrado, eu queria desenvolver o conteúdo a partir da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que surge aí a partir dos estudos do Demerval Saviani, mas que se posiciona na sociedade de alguma forma. Ela pertence a um campo teórico específico, né? No campo no qual eu tenho me aproximado desde a minha formação inicial na FFD e no meu campo de trabalho, né? Por identificar a sociedade, algumas questões importantes e a importância da escola, a importância da educação física. Eu vou falar um pouquinho depois disso, mas o problema nosso é identificar os fundamentos teórico-práticos que sustentam a organização, o planejamento e o desenvolvimento de uma unidade didática para o ensino do slackline, referenciada na pedagogia histórico-crítica. Professor, eu esqueci de ligar meu cronômetro para me policiar. Estou olhando. Tá joia. Referenciada na pedagogia histórico-crítica. Então, nós delimitamos, enquanto objetivo geral dessa pesquisa, organizar, planejar e desenvolver essa unidade. Como seria o desenvolvimento dela na escola? Interessava muito para a gente, não só referenciá-la, estudar a pedagogia histórico-crítica, mas e aí? Tá, beleza. Eu me apropriei aqui dos fundamentos da pedagogia histórico-crítica. E agora, como transformar isso numa sequência didática? Como pensar na materialização dessa unidade, desse conhecimento no ensino na escola, né? Isso nos interessava muito. E aí, para isso, a gente desenvolveu alguns objetivos específicos, né? Apontar possibilidades, limites para o ensino do slackline a partir da pedagogia histórico-crítica no interior de uma escola pública, identificar os fundamentos que sustentam esse desenvolvimento dessa unidade no ensino médio. Então, tá, beleza. Uma coisa é desenvolver o ensino do slackline no ensino fundamental. Outra coisa é desenvolver no ensino médio. O que seria importante? Qual que é a diferença? O que aparece como algo importante? Então, relacionado ao ensino médio, fundamentado na pedagogia histórico-crítica, identificar conceitos, categorias para a organização desse ensino do slackline, o que tem no slackline que os alunos e as alunas devem se apropriar e que fazem com que o slackline seja, de fato, um conteúdo importante na educação básica. Será que ele é importante? O que ele traz de conteúdo, de conceitos, de categorias que faz com que ele, de fato, seja ensinado na escola? Isso era um questionamento nosso. Então, o objetivo era identificar isso, identificar as formas, métodos de ensino, metodologia de aula, né? Forma para ensinar esse conteúdo. Nós estamos fundamentando na pedagogia histórico-crítica. Ela traz, na essência, alguns fundamentos. Mas para ensinar sobre o equilíbrio, qual seria a melhor forma para desenvolvê-lo? Então, era um objetivo nosso. Identificar e caracterizar os espaços e equipamentos de lazer. Então, aqui tem a ver com uma ampliação do conteúdo. Vou mostrar isso um pouquinho daqui a pouco. Para a prática do slackline na escola e em parques públicos na cidade de Anápolis. E desenvolver um produto educacional, que era uma exigência do mestrado. E nós queríamos que esse produto relacionasse com a nossa categoria, com nós, professores, né? E professores, que fosse um material que desse suporte ou que auxiliasse o ensino dessa prática corporal na escola, mas também acabou se revelando um material para que as pessoas nos parques, em outros espaços, pudessem também acessar essa prática corporal, que é o slackline. Vou chegar lá.
Nós, então, nos debruçamos sobre o nosso referencial teórico. Aqui tem alguns livros que nós nos apropriamos, mergulhamos, identificamos uns elementos importantes, os fundamentos da didática histórico-crítica, é um livro muito atual, que é da Ana Carolina Galvão, do Tiago Lavoura e da Lígia Márcia Martins, mas principalmente Saviani, né? Demerval Saviani. É ele que funda essa pedagogia na década de 80 e vem se desenvolvendo até hoje. Então, aqui um pouco dessa referência. E aí a gente teve que responder algumas questões antes de desenvolver essa unidade didática, antes de começar essa pesquisa. Qual que é a essência da prática do slackline, né? O que justifica o slackline enquanto um conteúdo para as aulas de educação física? E nós tivemos que conhecer um pouco mais sobre o slackline. E pesquisando sobre o slackline, para achar a resposta para essa pergunta e, de fato, sistematizar o slackline, a gente entendeu que o slackline ele absorve, é uma prática complexa, que absorve outras práticas que já existiam em outros momentos da história, produzidas pela humanidade, como o equilibrismo em corda bamba, práticas artísticas coreanas, chinesas, antigas, relatadas há mais de 3.000 anos, como agora, tanto tempo depois de afastado da pesquisa, fugiu o nome, é uma prática coreana, vou lembrar daqui a pouco. Essa aqui do meio, essa imagem do meio, esse rapaz com um leque na mão, ele equilibrava em cima de uma corda relatos de mais de 3.000 anos atrás, e contava piada, fazia histórias, né? Contava histórias, fazia gracinha em cima de uma corda bamba. Os equilibristas de corda bamba que faziam travessias em prédio, tem relatos, tem um filme que chama Travessia, né? Eu acho que está no Netflix, que relata a história do Philippe Petit, que era um francês, que fez a travessia das Torres Gêmeas, as atividades circenses. Então, o slackline, ele absorve essas práticas. É uma prática complexa, né? E aí nós vamos entender um pouco mais depois, que ao ensinar o slackline na escola, alunas e alunas se apropriariam também dessa prática, dessas outras práticas corporais de equilibrismo que se assemelham ao slackline e que mudam o equipamento, né? Muda um pouquinho o tipo de equipamento utilizado, mas que na essência o equilibrismo era o mesmo. Só que o slackline mais complexo, mais difícil. Por isso, ao se apropriarem dessa prática, se apropriariam também do equilibrismo em corda bamba e outras práticas como o cabo de aço. Nós entendemos isso. Então, sim, o slackline, né, ele se mostrou um conteúdo essencial, um conteúdo da educação física que deve ser ensinado na educação básica. Qual é o campo da pesquisa nossa? A gente foi desenvolver essa pesquisa num colégio militarizado, num dos que eu dou aula aqui em Anápolis, é o Colégio Gabriel Issa, né, da rede estadual. Lá eu dou aula no ensino médio, um colégio bem estruturado, com vários equipamentos, materiais, espaços apropriados para a aula de educação física, da educação física escolar. Nós tivemos 2 aulas por semana para o desenvolvimento dessas atividades, e a pesquisa envolveu apenas a primeira série E, com 34 estudantes, porém, todas as turmas, eu dou aula lá para 8 turmas de primeira série, todas as turmas também desenvolvemos essa unidade didática, mas nós analisamos apenas essa primeira série E. É uma pesquisa participante, porque eu, pesquisador, professor Humberto, pesquisador e orientador, estávamos eu particularmente mergulhado nessa realidade. Eu era o professor da aula e o pesquisador. Como é que se estruturou? Então, vamos lá, vamos direto para a dissertação, para a pesquisa. Nós fizemos ali um capítulo 1 e o 2, que era a apropriação teórica, quais são os fundamentos da didática histórico-crítica, o que deveria compor para o ensino da didática histórico-crítica, como é que a gente deveria organizar as atividades. Então, nós vamos apropriar dessa teoria, desse campo teórico. Nós também nos aproximamos muito do metodologia de ensino da educação física do coletivo de autores, o conceito de cultura corporal. E também nós fizemos no capítulo 1 uma análise contextual do momento da educação física, que é o desenvolvimento da BNCC e do novo ensino médio, porque a nossa pesquisa foi no ensino médio. E no capítulo 1 e 2 nós dedicamos a isso. No 1, a falar um pouco desse contexto atual. O 2, nós nos apropriamos desses fundamentos e do campo teórico, no qual vincula a pedagogia histórico-crítica, e nós descrevemos isso no capítulo 2 para fundamentar o desenvolvimento do capítulo 3, que é, de fato, a unidade didática, e as análises dessa unidade didática. Então, o nosso capítulo 3 é a organização do trabalho pedagógico, o planejamento das aulas, como é que se deu isso, a gente explica isso lá, e a sistematização do sequenciador de aulas desenvolvido nas atividades, nas aulas de educação física escolar.
todos esses capítulos, eles se interrelacionam, né? A análise mesmo, ela vai ser feita a partir da apropriação de conceitos e categorias importantes da pedagogia histórico-crítica, juntamente com o que nós desenvolvemos na escola. Aí surgem algumas categorias importantes, mas vamos olhar agora o que aconteceu na escola. Né? O sequenciador de aulas, ele ganhou um destaque, porque ele foi um instrumento para a gente, nós podemos aproximar, modificar o nosso plano a partir daquilo que a gente ia desenvolvendo na escola. Então, foi um instrumento legal, mas eu não vou me deter muito aqui, não. Acho que isso tudo está na dissertação, a gente consegue aprofundar isso na leitura, e também no final a gente pode conversar um pouco mais. Só para marcar o que é a pedagogia histórico-crítica, então, o que ela reivindica, o que há de diferente da pedagogia histórico-crítica com as pedagogias tradicionais, com a pedagogia da aptidão física e saúde, voltada para essa discussão da aptidão física e saúde. O que a pedagogia histórico-crítica reivindica? Ela diz que a natureza humana ela não é dada ao homem, ou seja, a gente não nasce humanos. A gente precisa ir humanizando, nos humanizando a partir da apropriação dos conhecimentos acumulados na história. Então, ela fala assim, ela é produzida historicamente sobre a base da natureza biofísica. O que significa isso? Consequentemente, trabalho educativo, ele é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórico coletivamente pelo conjunto dos homens. Vamos lá. Vamos pensar o que é a alfabetização. Vamos pensar a primeira e segunda série da alfabetização. A gente precisa, a primeira atividade na escola, quando a gente entra na escola, é aprender a ler. Saber o que é a letra A, letra B. E a partir dessas apropriações, a gente começa a enxergar o mundo um pouco diferente. Se a gente não fosse alfabetizado, a gente não conseguiria ler, por exemplo, uma placa que dizia que aquilo ali é uma padaria quando você passa de carro na rua. É muito interessante observar isso em crianças, né? As crianças, elas vão desenvolvendo, vão crescendo, quando começam a aprender a ler alguma coisa, ao andar de carro com alguma criança, 4, 5 anos que começa a ler, ela fala, olha, ali eu vi o A de Arthur, olha, ali eu vi uma padaria, está escrito padaria. Então, começa a conhecer o mundo. E esse é o papel da escola. Por exemplo, o slackline é uma prática produzida por nós, ao longo da história. A gente desenvolveu o equilibrismo da corda bamba, do cabo de aço, para uma fita de poliéster elástico, mas eu tive muitos alunos na educação básica que, nessa atividade, por exemplo, nessa pesquisa, que não sabiam o que era o slackline. Então, olhavam para aquilo no parque e ignoravam, não sabiam o que era. E depois que se apropriaram disso, não só sabiam o que era, mas se relacionavam com essa prática. Então, é isso que a pedagogia histórico-crítica diz. Ela fala, olha, a educação ela precisa... O papel da atividade educativa, o trabalho educativo é isso. É trazer esse conhecimento que já foi produzido ao longo da história, colocá-lo à disposição das mulheres e dos homens, dos estudantes, para que eles possam ir se desenvolvendo no mundo e se humanizando, conhecendo esse mundo que já existe e, a partir disso, poder modificá-lo, transformá-lo. Então, basicamente é isso, né? Ela advoga, a pedagogia histórico-crítica, ela advoga a todos os indivíduos singulares o acesso aos saberes elaborados, sistematizados, estruturados, na sua mais desenvolvida forma, produzidos histórica e coletivamente pela humanidade. E aí é uma crítica, inclusive, que se faz às pedagogias reprodutivistas, ou a nova BNCC. A BNCC na educação física, por exemplo, não sei se vocês se dedicaram já à leitura cuidadosa, ou se já discutiram isso aqui na especialização, se a gente for olhar, o que mais se repete na BNCC, na educação física, é um verbozinho de vivenciar e fruir nas práticas corporais. Nem fala de cultura corporal, nada disso, mas vivenciar e fruir. Como se o fato de vivenciar o slackline faria com que estudantes, ou sujeitos, e mulheres e homens, se apropriassem dessa prática, conhecessem. O fato de subir numa fita não faz com que eu aprenda sobre o slackline. A pedagogia histórico-crítica vai dizer que a gente precisa ir mais do que isso. Não é só vivenciar, fruir, experimentar. A gente precisa conhecer. Então, a gente precisa organizar as atividades na escola para que os estudantes, então, consigam acessar essa prática e, com autonomia, brincar. Ou não, né? Ou ir para um desenvolvimento de uma modalidade esportiva, para uma alta performance. Mas para que isso seja, de fato, escolha, nós devemos nos apropriar dessa cultura corporal, no caso, que foi produzida pela humanidade ao longo da história. E não é só vivenciar e fruir, não é suficiente para que a gente consiga desenvolver. É isso que a pedagogia histórico-crítica vai dizer, né? Então, como é que a gente organizou? 12 atividades, distribuídas em 17 aulas, nós elaboramos essas 12 atividades,
Selecionamos conteúdos. Bom, eu vou pular essa parte aqui, porque agora eu quero ir logo para as atividades, né? Vamos começar a olhar para isso, porque esse aqui também está na pesquisa. Vou acabar gastando mais tempo do que eu desejaria. Isso aqui está lá no capítulo 3. Na introdução do capítulo 3 da nossa dissertação, explica tudo isso aqui com cuidado. Mas há aqui alguns princípios que nós tivemos que tomar cuidado na hora de elaborar esses planejamentos nossos, né? É uma atividade fundamentada numa concepção ampliada de eixo de dinâmica de ensino, ou seja, vai se ampliando o conteúdo cada vez mais, de forma com que a compreensão dos estudantes sobre aquilo se amplie e a gente consiga discutir outras questões para além daquilo que está na aparência do conteúdo, né? Mas identificar aquilo que está na essência dele. Tá. Vamos lá. Todo mundo consegue ver as imagens direitinho, tá bom? A fala, o áudio, tá tranquilo? Então, o que a gente sistematizou? Obrigado, professor. A primeira atividade nossa foi um seminário de apresentação da pesquisa. E aqui não tenho imagens, né? O seminário de apresentação da pesquisa na sala, na escola, eu não registrei, porque eu ainda não tinha entregado, nós não tínhamos entregado a autorização para que divulgasse imagens desses estudantes nessa pesquisa, para que eles aceitassem ou não participar dessa pesquisa. Nós tivemos uma aceitação de todos os estudantes, um estudante só não resolveu não participar, mas ele participou das aulas, só hora ou outra que aparece a imagem dele, a gente coloca essa imagem um pouco tampada. Uma vez, eu acho que aparece, eu acho que até nessa imagem ali está tampada. O seminário de apresentação, a gente apresentou a pesquisa para que os alunos soubessem o que nós faríamos, mas também soubessem quais seriam as atividades que nós desenvolveríamos. Então, era uma forma de apresentar a pesquisa, mas apresentar também a unidade didática que nós desenvolvemos. Se a pesquisa não tivesse acontecido, a unidade didática deveria ter acontecido, que é o currículo escolar, né? Mas aconteceu os dois. A pesquisa, ao mesmo tempo que desenvolvimos a unidade didática. Então, eles deveriam saber que seriam registrados, fotografados. E aí, nós entendemos que a primeira atividade com eles, que é a atividade 2, né, com o slackline, já deveria ser a apresentação do equipamento. O que é o slackline? Nesse seminário inicial, na atividade 1, aqui, ó, deixa eu até destacar. Na atividade 1, já surgiram questões importantes. Os alunos perguntavam, o que é o slackline, professor? Ele faz o quê? Ele é feito de quê? É um esporte? Não é um esporte? Então, aqui já começou o nosso trabalho. Mesmo sendo só o seminário, nossa pesquisa já iniciou aqui. Nossa aula já começou aqui. Os alunos já começaram a problematizar o que seria isso. Isso, para a pedagogia histórico-crítica, é muito importante. Tá? Para a pedagogia histórico-crítica, a problematização desse conteúdo é fundamental, até para que os alunos se motivem para entrar em atividade. E nós somos para a atividade 2, então nós vamos conhecer a fita, vamos montar o equipamento pela primeira vez, né? Eles puderam, então, já entrar ali... Perdão, saiu da apresentação. Eu queria tirar, pessoal, só o lápis que eu fiz ali. Cadê? Agora vocês saíram da minha tela. Ixi, peraí que eu vou tirar compartilhamento aqui. Eu dupliquei minha tela. Pronto. Vocês não estão vendo nada, né? Não. Apresentação, não. Ela saiu mesmo. Então, deixa eu abrir de novo. Desculpa, eu apertei o ESC aqui e saiu tudo. Bom, já abri. Vou voltar para cá. Agora compartilhar com vocês. Compartilhar a janela. Cadê? Aqui. Pronto, vai aparecer de novo. Não vou nem usar essa canetinha aqui, que não deu certo. Evitar que saia. Beleza, então tava... Os alunos aqui, as alunas já começaram a entrar em atividade, já começaram a conhecer que já era um processo de instrumentalização para a pedagogia histórico-crítica. Os momentos da pedagogia histórico-crítica são importantes. Saviani vai dizer que o ensino deve ser organizado a partir de momentos, ele vai chamar de passo inicialmente, depois ele vai chamar de momentos articulados, que é a prática social dos estudantes, a problematização, a instrumentalização, a catarse e volta não, né? Mas segue para a qualificação da prática social, ou seja, estamos em prática social. O que é a prática social? É a vida dos estudantes, é a nossa vida, é a sociedade. Em que momento nós estamos ali, em que momentos que eles estão do conhecimento sobre o slackline, é a prática social daquele momento. Naquele momento eles sabiam pouco. Então nós já iniciamos uma instrumentalização.
Qual que era o problema? O que é o slackline? Como é que monta? O que é a fita? Então, a gente já foi para a instrumentalização. Vamos conhecer a fita e já vamos fazer logo uma primeira vivência. Então, eles puderam subir no slackline, foram brincar, e eles subiram do jeito que eles davam conta. Nós não colocamos uma exigência para que eles subissem de determinada forma. Aqui era a primeira aproximação com o slackline e revela aqui todo um sincretismo deles com essa prática. O medo, que é das práticas corporais de aventura, né? E o medo a gente identifica que tem uma relação com a falta do conhecimento. A gente identifica Henrique, isso. Oi, professor. só um pouquinho. Tem uma colega que diz que não está vendo a apresentação. Não? Não, mas eu acredito que deve ser um problema no equipamento dela, né? O senhor está vendo? Eu estou vendo. Tá. Mais alguém aí? Tem alguém que não está vendo a apresentação, além da colega? Que chamou a atenção. Deixa eu ver aqui. Professor, ela deve ter bloqueado algum item aí não está aparecendo para ela a apresentação. Tá, então vai ser só lá nela, então, possivelmente, né? Aqui está normal. Obrigado, então, Danilo. De repente, A professora Maria Aparecida, dá uma olhadinha e tal, tá? Alguma coisa de configuração no seu equipamento, tá? Qualquer coisa sai e entra de novo, que pode dar certo. Isso. Verdade. Além da gente estar gravando, né, para disponibilizar depois. Tá bom, Henrique? Voltamos aí, olhando a hora, tá? Tá, tô atento aqui, vou acelerar agora. Então, vou passando pelas atividades, tá? Aí aqui nós fizemos um questionário com os alunos, identificamos as imagens, gravamos vídeos. Na dissertação, vocês têm acesso a pequenos vídeos, inclusive. Não sei se vocês já tiveram acesso. Tem QR Code que vocês acessam um pouquinho do que foi, um trechinho de cada aula, né? Não era nem para aparecer na dissertação, mas achamos importante colocar. Aí a atividade já era, atividade 3, perdão, deixa eu acalmar, já era entrar em atividade para desenvolver o equilíbrio no slackline. Mas ainda a partir da fita e alguns equipamentos que a gente desenvolveu, como equipamento no chão, esse macarrão aqui, é um macarrão cortado, macarrão de piscina, e ele gera um desequilíbrio quando a gente pisa nele nessa posição que aparece aí na imagem, né? Cortada ao meio. E aí dá para aproximar um pouquinho. Então começamos a falar, ó, levanta os braços, olha para frente, olhos fixos. E agora nós tiramos aquele apoio que eles colocavam na imagem anterior, nessa imagem aqui no início, ó, que eles seguravam a outra, nós pedimos que não fizessem isso, que segurassem ali com a mão, com um pedaço de pau, e eles começaram então a entrar em atividade para desenvolver esse equilíbrio. Começaram a aparecer alguns alunos já equilibrando sozinho, soltando um pouco a mão dos colegas. Tá, aí, papel do professor, selecionar quais conceitos e conteúdos, que bom, selecionar quais conceitos e conteúdos devem compor o conteúdo na escola. Nesse caso do slackline, nós identificamos um conceito muito importante, o conceito de centro de massa, que é um conceito na física, mas relacionado com equilíbrio. E nós entendimos que os alunos deveriam se apropriar desse conceito, para que então eles desenvolvessem gestos conscientes do slackline. E aí nós fomos para a atividade... Perdão, estou muito empolgado com o centro de massa. A gente foi para a historicidade do slackline, é a outra, é a próxima. A gente foi conhecer um pouco da história, depois de ter vivenciado. Aí nós estabelecemos uma relação do slackline com as práticas de equilibrismo em corda bamba e cabo de aço, né? Então eles puderam vivenciar o equilibrismo em corda bamba, isso foi muito importante para eles entenderem como as duas práticas são semelhantes e como o slackline é mais difícil do que a corda bamba, e pouca gente sabe disso, né? Até vivenciar de fato que a corda é menos flexível, embora seja mais estreita. Aí sim, aí na atividade 5, nós fomos, então, apropriar desse conceito de centro de massa. Falei, será que, então, ao conhecerem sobre esse conceito e entenderem como que o corpo reage a esse equilíbrio, desde que nós desloquemos aí o centro de massa para um lugar ou para outro, então essa percepção foi fundamental. Essa apropriação desse conceito, nós entendemos, foi fundamental. E, geralmente, a gente não vai para isso. O ensino tradicional do slackline, o ensino tradicional do futebol é ir jogar bola, é ir subir na fita. Aqui há uma relação entre teoria e prática. Não há uma dicotomia, não há um afastamento, há uma relação entre a prática do slackline e o campo teórico, no caso do desenvolvimento de certos conceitos. Após se apropriarem desses conceitos, a gente retomou, depois de fazer alguns experimentos em sala, com movimentação corporal, tem um material que a gente cita lá na pesquisa sobre onde a gente foi buscar esses conceitos, as experiências, a gente volta para a fita
depois do circuito do slackline que a gente fez na aula 2, na aula 3, perdão, depois de subir na corda, depois de apropriar desse conceito, a gente volta para a fita e vamos de novo tentar esse equilíbrio. Aí começam a aparecer algumas coisas muito interessantes. Alunos fazendo manobra na fita, né, depois de muita tentativa. Uma aluna nossa andando pela primeira vez na fita sem apoio. Ela sabia o que ela tinha que fazer, ó, que é essa movimentação dos braços. A gente vai chamar o desenvolvimento desses gestos aqui de gesto motor consciente. Porque além de saber o que tinha que fazer, eles sabiam por que eles tinham que fazer aquilo. Então, eles só não reproduziam gestos, eles explicavam esses gestos. E isso a gente verificou também nesse segundo questionário que a gente fez. A gente repetiu um questionário que a gente tinha feito na atividade 2, e agora a gente observa que eles começam a explicar o equilíbrio, gesto motor consciente. A gente vê que eles começam a explicar o porquê que eles têm que mexer o braço. Então, para além de uma reprodução do gesto, eles começam a desenvolver esse gesto sabendo o que tem que fazer. Óbvio, não foi fácil, né? Eles não saíram equilibrando de primeira, não é isso. É tentativa, é conversa, é diálogo, é ir para cima da fita, é fazer o movimento, é entender, é coordenar esse movimento, mas foram desenvolvendo devagarzinho. Então, foi muito importante chegar aqui, né? Identificar isso. Então, à medida que íamos avançando com esse conteúdo, novos problemas e novos conceitos iam surgindo. Por exemplo, professor, mas tá, na primeira aula, a gente amarrou o slackline. Mas como é que faz para isso? Como é que eu vou escolher uma árvore para fazer isso? Eu quero brincar agora no parque. Beleza, estão aprendendo a montar, professor. Legal. Mas é só chegar e montar? Esse questionamento eu também fazia a eles, que eu sabia que esse conteúdo era importante. Eu, como professor, deveria conduzi-los a esse lugar. Mas quando eles vão se apropriando desses conceitos, desse conteúdo, eles vão também questionando isso. E é a hora que nós, professores, então, quanto tempo de quê, Franklin? Você fala de aula? Depois manda no chat e aí eu vou respondendo, né? Eu não entendi quanto tempo para desenvolver a atividade, eu não entendi muito bem a pergunta. Aí eu explico. Então, nós fomos avançando e novos problemas foram surgindo. Professor, ali pode praticar o slackline aqui? Onde é que a gente pode praticar na cidade? Isso tudo eu já tinha organizado nas atividades, porque sabendo desse conteúdo, conhecedor, apropriando. Nós tivemos uma apropriação do conteúdo do slackline, eu mergulhei nessa prática para entendê-la, aí eu tive condição de sistematizar o seu ensino, para eles conseguirem equilibrar. Aqui nós estamos na atividade 6, Franklin. Então, nós estávamos na atividade 6, nós fizemos, acho que era a 8ª aula, só que 4 dessas aulas foram desenvolvimento do conceito. Na fita, nós aproximamos dela 3 vezes, era a 3ª vez, na atividade 6. Então, nós tivemos 8 atividades até a atividade 6. Então, eles foram querendo saber mais, né? Então, os estudantes incorporavam os conceitos estudados como uma segunda natureza humana e usavam novos óculos para enxergar a realidade. Aí eles olhavam para a árvore, e agora? Como é que eu vou escolher a árvore para amarrar? Então, nós ampliamos isso. Sabendo desses novos problemas, a gente foi para a atividade 7, que era muito importante. Então, vamos olhar para a questão e a relação do slackline e o meio ambiente. Nós convidamos uma professora para falar para a gente sobre uma engenheira florestal da Secretaria do Meio Ambiente, e ela foi desenvolver com esses estudantes um conceito muito importante, que é o conceito de fitossanidade das plantas, que era como identificar e como caracterizar as plantas, as árvores no caso, como árvores saudáveis para a amarração do slackline, para a ancoragem dele. Olha que interessante. Então, a gente começou uma discussão agora sobre as questões ambientais que envolviam o slackline. E isso mediou, né, porque eles ao incorporar esses conceitos de fitossanidade, qual o tamanho de um caule de uma árvore, como identificar uma árvore para a prática do slackline, é qualquer árvore, não é qualquer árvore. Então, como é que eu vou analisar se aquela árvore está saudável, se aquela raiz ela vai suportar aquela tensão, né? Então, aqui foi um momento de apropriar desses conceitos, principalmente o conceito de fitossanidade das plantas, para que eles pudessem olhar agora para a realidade deles e identificar outras questões importantes, como, por exemplo, no parque público, que aí a gente vai chegar lá agora, né? Então, tivemos essa aula, depois a gente foi fazer uma pesquisa, usando o aplicativo Google Maps, sobre locais na cidade que nós poderíamos, então, amarrar o slackline. Se a gente já entendeu o tamanho das árvores, as formas das árvores, locais apropriados, terreno apropriado para essa prática, nós fomos apropriando isso. Agora eles foram mapear, fazer um mapa da cidade, identificar possíveis locais.
Um desses locais já estava identificado, já tínhamos identificado como prática do slackline, que era o Parque Ambiental Ipiranga, um parque aqui na cidade, que foi montado até toco nesse parque no ano passado para amarração do slackline. E nós tínhamos um problema na cidade de Anápolis. Nós temos, aqui há uma proibição da montagem de slackline em árvores. Então, ao se apropriarem desses conceitos, eles chegaram nessa contradição. Professor, mas pera lá, a gente não pode montar em árvore, então vai montar onde? O que a gente vai fazer? Então, nós fomos fazer uma visita técnica ao Parque Ambiental Ipiranga para mapeá-lo, mas então eles foram apropriando aqui de mapas da cidade, então fomos chegando, ampliando, né, esse conteúdo, fomos mapear a nossa escola, então dividimos a turma em 5 grupos, e cada grupo ficou responsável por mapear um setor, que é a atividade muito parecida que nós faríamos no parque, era uma forma de instrumentalizá-los para essa atividade no parque. Então, eles foram mapear, e ali eles tinham que identificar as características fitossanitárias das árvores da escola, que tem bastante árvore, né? Uma escola muito grande, um espaço muito verde. Então, eles foram mapear possíveis pontos para amarração do slackline, se apropriando de conceitos. Fizemos mais uma aulinha para amarração do slackline na escola, eles estavam com muita dúvida sobre como montar. Eu achava que nesse momento que eles já tinham se apropriado disso, mas é um conteúdo muito difícil mesmo, que é a montagem do slackline. Isso depois aparece lá na frente como um produto que a gente fez, né? Então, a gente fez mais uma aulinha na escola ainda antes de fazer a visita técnica, porque lá na visita técnica, que é a atividade 9, eles deveriam realizar 2 tarefas. A primeira, montar o slackline nos tocos que a prefeitura montou para amarração do slackline nesse parque, já que não poderia amarrar em árvores, né? A prefeitura construiu esse espaço. Então, eles foram primeiro montar em grupos, montaram, brincaram, né? Ficaram ali um tempinho nesse local. E a segunda tarefa, que era essa da imagem que eu mostrei anterior, eu não expliquei, era essa tarefa aqui, ó, eles deveriam realizar no Parque Ipiranga. A gente dividiu o parque em 5 setores, cada grupo foi para um setor, é um parque muito grande, então cada grupo foi para um setor, e esses grupos foram mapear esses setores, né, que eles ficaram responsáveis. Então, eles deveriam colocar nessa folha, né, no mapa, as características das árvores que eles encontraram, se aquela árvore poderia não ser usada para amarração do slackline. Mas também nós resolvemos colocar uma outra perguntinha, que era, nós colocamos ali um problema na folha, para que eles olhassem para esse parque, identificassem possíveis problemas para o desenvolvimento do slackline ali, dessa prática corporal de aventura ali, o slackline, mas que eles também sugerissem formas de superação desses problemas. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela diz, um dos fundamentos diz que ao se apropriarem dos conteúdos produzidos historicamente, dos conceitos e conteúdos produzidos historicamente pela humanidade, nós vamos nos desenvolvendo. E ao nos desenvolver, a gente vai estabelecendo relações transformadoras com a natureza. Ou seja, com o mundo que nos cerca. Então, a nossa tarefa de pedir para eles pensar em formas de superar é que a partir da apropriação dos conteúdos que eles já haviam feito, que eles pudessem pensar a realidade deles de forma transformadora. O que a gente pode fazer ali? O que problema que apareceu que a gente pode pensar em forma de superação para que isso mude, para que essa realidade mude? E um dos problemas era que não podia amarrar o slackline nas árvores, no parque, nas árvores na cidade, em espaços públicos. É uma norma que existe na cidade. Então, eles foram pensar nisso. Nós coletamos todas as informações, os grupos se reuniram no parque, né? Discutiram isso lá, fizeram a síntese deles e levamos isso para a escola, para a organização e sistematização dos dados que nós identificamos. E eles relataram inúmeros problemas. Os grupos relataram o problema de ter identificado... Eles identificaram, deixa eu ver, o professor mandou. Então... Eles identificaram... Depois a gente volta. Ótimo. Eles identificaram, por exemplo, no parque, eles falaram, professor, mas existe uma proibição do slackline no parque, mas ao mapear o parque, nós identificamos em várias árvores pregos. Haviam muitos pregos, professor. Tinha árvore que não tinha como nem passar a fita, porque ali ia furar todinha, se a gente fosse tentar... Por que isso? E eles chegaram numa discussão sobre o período natalino. É um parque no Natal, colocam muito prego nas árvores e passam aqueles fiozinhos com luzes, né, para iluminar as árvores, fica realmente muito bonito. Mas isso não tinha nada a ver com o cuidado da preservação com esse parque, com as árvores. Ou seja, a prefeitura proibia o slackline porque dizia que poderia danificar as árvores, que é o argumento que usam aqui na cidade, mas no período natalino, que movimenta muito o comércio, poderia pregar um monte de prego
E isso virou um problema para eles. Mas não faz sentido, isso é uma contradição, professor. Então, como é que a gente vai pensar na superação disso? Aí eles elaboraram várias saídas, né? Foram quando eles começaram a pensar nessa realidade deles, em forma de superação. Tem um quadro lá, né? Eu discuto isso no finalzinho do capítulo 3, nessas últimas atividades, e eu coloco lá todas as propostas. Uma das propostas que eles desenvolveram, e a gente chega então na atividade 11, era a produção de um vídeo, de vários vídeos, e esses vídeos fossem disponibilizados nos parques, nas escolas, pregados em placas de madeira, depois de uma discussão longa, com QR Codes que os usuários do parque pudessem acessar esses vídeos, instruindo os usuários a como montar o slackline com consciência, com cuidado ambiental, como escolher uma árvore para a montagem do slackline, quais conceitos deveriam levar em consideração, as formas de montar o equipamento, formas de desmontar, preocupação com a segurança do equipamento no parque ou na escola, ou entre os estudantes, e como desenvolver o equilíbrio na fita. Então, eles chegaram numa síntese de produzir 5 vídeos. E nós fomos para a produção desses 5 vídeos. Se vocês estiverem com o celular e quiserem testar agora, vocês podem apontar o celular para esse QR Code, que vocês vão ter acesso a essa playlist com 5 vídeos. Só colocar a câmera, né, no modo normal da câmera, aponta para esse QR Code, vocês vão acessar essa playlist que eles produziram, com 5 vídeos instrutivos. E esse virou o nosso produto educacional. Eu vou passar, não sei se vocês querem acessar, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Oi, professor. Só lembrando, né? Esses QR Codes também estão disponíveis no interior da tua dissertação, né? Exatamente. Que já está com eles. Então, eles têm esse acesso a qualquer momento também. Então, eu vou ser mais breve, que eu vou passar logo. Eu vou mostrar uma imagem de como é que é essa playlist também. E aqui o seminário final. O que é o seminário final? Da mesma forma que nós entramos, nós queríamos sair, né, da pesquisa, assim. Nós queríamos abrir uma discussão. Então, ali foi um momento de avaliar como foi esse trabalho todo, né? O que eles identificaram como problema, as questões que chamaram a atenção no desenvolvimento dessa unidade didática. Alguma dessas atividades eu não falei, a gente precisou de 2 aulas, outras a gente precisou de 4 aulas, depois a gente pode detalhar um pouco mais isso. Na pesquisa também aparece, lá na descrição aparece, né, a gente coloca. E aqui, muito interessante, para ir encerrando aqui esse momento aí para o produto educacional, no final no seminário final, antes da visita técnica, os alunos fazem uma brincadeira comigo e falam assim, professor, o senhor, eles já estavam gostando do slackline. E eles falam assim, professor, o senhor poderia... Obrigado, Cris. Cristina, obrigado. Eles falam assim, professor, o senhor podia sortear um slackline para a gente. Jogou, um aluno muito querido lá, o Murilo, jogou, fez essa brincadeira, antes da gente sair para ir para o parque. Aí eu guardei isso, quem sabe, né? Eu não falei nada para eles, quem sabe. E no seminário final a gente resolve, então, dar um slackline para eles. Só que na atividade anterior, que a gente volta do parque, um dos problemas que eles identificaram no parque, além dessa questão da falta de conhecimento sobre como manusear o slackline, que é onde eles desenvolvem esse produto, escolhem desenvolver esse produto, eles acham que é importante, eles também dizem que uma solução no parque para que as pessoas tenham acesso ao slackline era que a prefeitura disponibilizasse também o equipamento do slackline lá, para que os usuários pudessem pegar na guarita, usar, devolver, porque só o toco não era suficiente. Eles olharam para isso e falaram, professor, tem 3 tocos aqui, mas cadê o equipamento? O equipamento desse é R$200, é 180, 230, 300. A população não tem acesso se tiver toco, não precisa do equipamento. Então, eles colocaram também como solução desse problema, disponibilização desse kit lá. E eu resolvi, então, trazer isso para eles. Falei, olha, eu vou sortear. Eles queriam que eu sorteasse para uma pessoa, mas eu falei, eu vou propor para vocês, como uma segunda proposta, vocês vão votar, que esse slackline não seja de uma pessoa só, não seja um sorteio, mas que a gente sorteie a ordem de uso dele na sala, que seja de vocês todos, seja coletivo. E muito rapidamente a gente colocou essa proposta para votar, eles votaram nela, a proposta que eles indicaram como saída no parque, para que as pessoas tivessem acesso, eles também votaram para que eles também fizessem da mesma forma com esse equipamento que eles ganharam. E 1 ano e 3 meses depois dessa pesquisa, na escola, né, esse slackline segue com eles na escola e todos e todas da turma já usaram, já levaram para casa, passaram 15 dias, já brincaram, tiraram foto, postaram nas redes sociais, eles fazem uma bagunça. E o equipamento serve preservado e bem utilizado. Até hoje ele está inteiro. De vez em quando ele volta para a gente faz uma manutenção nele juntos, né?
Então, o seminário final, então prova que de fato é possível ter esses equipamentos em coletivo, desde que haja uma política de cuidado também, né, de conscientização. O seminário final, ele marca o fim da pesquisa na escola, mas ele não esgota o conteúdo, né? E pelo contrário, as assimilações que os estudantes fizeram, as incorporações realizadas ao longo da unidade didática possibilitam novas ampliações sobre os dados da realidade e o objeto de estudo nosso, no caso, o slackline. A gente poderia, por exemplo, ampliar. Agora, vocês já viram o slackline lá em cima, na altura? Vamos estudar o highline. A gente poderia... Como é que é produzido o slackline? Quanto custa a produção desse equipamento? A gente poderia problematizar outras coisas. Então, não se encerra. A pesquisa encerra. Mas, a partir do que eles já conheceram, a gente poderia ampliar ainda mais. Isso a pedagogia histórico-crítica advoga, né? Que é isso que deve ser o papel da escola, a ampliação do conhecimento dos estudantes. Aqui está na pesquisa, eu vou passar, são categorias importantes que a gente identifica da pedagogia histórico-crítica para análise do nosso trabalho, a dialeticidade da transmissão dos conteúdos, que vai dizer assim, ao se apropriarem desses conteúdos, esses conteúdos eles se incorporam como uma segunda natureza desses estudantes e servem como óculos para enxergar a realidade, como eles viram o parque, como eles nunca tinham visto antes. E puderam transformar a realidade, olha, puderam propor formas de transformar aquela situação do parque, aquelas situações. E a gente chega no produto. Esse é o nosso produto, é a capa do nosso produto. Slackline Consciência é o nome. São placas de QR Code que devem ser postas, né, pregadas em parque, próximas às árvores, para que usuários que passem por ali apontem o celular e tenham acesso, ao invés de proibir o slackline nas árvores, a proposta é que eles tenham acesso a esse conhecimento e, a partir do acesso a esse conhecimento, desenvolvam essa prática consciente no parque, sem estragar árvores, ou minimamente, né, reduzir os danos, que a gente vai ter dano. Então, eles desenvolveram esse produto, né, com a minha supervisão, o trabalho é nosso, e o papel meu é fundamental. Ter conhecido o slackline foi fundamental para desenvolver esse ensino na escola. Sem conhecer o slackline, ou seja, nós professores devemos, isso a pedagogia histórico-crítica também aponta, a gente deve apropriar dos conteúdos e dos conhecimentos no qual nós nos dedicamos ao ensino. Sem saber sobre esses conteúdos, a gente não vai dar conta de ensinar. Ou a gente vai ensinar até um determinado lugar, a sua aparência desse conteúdo, e não vai conseguir chegar à essência desses objetos de ensino. E é o que a gente fez nessa pesquisa. Nas considerações finais, a gente identificou que o planejamento é uma tarefa fundamental para a efetivação desse ensino, verdadeiramente desenvolvente. A atividade educativa, ela requer que professores e professores dominem, né, os conteúdos que ensinam, que é o que eu estava falando agora há pouco. Há uma necessidade de formação continuada, e aí vocês estão nesse processo, né, na especialização em educação física escolar, o mestrado acadêmico, o mestrado profissional que tem na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. A apropriação dos conceitos científicos foi fundamental para que os alunos desenvolvessem. Nós também identificamos que a transmissão desses conceitos científicos, né, desenvolveu gestos motores conscientes nos estudantes. É uma crítica que a pedagogia histórico-crítica recebe, fala assim, olha, mas o ensino tradicional dá conta de desenvolver a técnica para o ensino do futebol, por exemplo. Uma crítica que a área crítica da educação física recebe é que não é capaz de desenvolver a técnica. E nessa pesquisa a gente mostra que os alunos não só equilibram na fita, como saltam, fazem manobras conscientes, né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela é capaz de supera esse ensino tradicional. E ao pensar, né, a partir da lógica dialética, os estudantes desenvolveram uma proposta concreta para a superação dos problemas identificados na visita técnica, que é o produto educacional. A pedagogia histórico-crítica foi capaz de produzir intencionalmente, ela é capaz de produzir intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens e das mulheres e dos homens. E é isso, né? A gente encerra aqui dizendo que a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que possui um sentido coletivo, que é capaz de provocar mudanças significativas no interior da escola e da sociedade. É necessário empregar esforços para que grupos de professores incorporem seus elementos, né, da pedagogia histórico-crítica para que a gente consiga desenvolvê-la, de fato, na escola, como a gente fez e conseguiu fazer nessa pesquisa. Então, é isso. Eu vou só compartilhar com vocês, bem rapidinho, aqui, o trabalho lá que eles fizeram, né, os vídeos, só a imagem aqui do que é. Está no YouTube, é uma série de 5 vídeos, aqui, ó, essa série, Slackline Consciência,
que é uma série de 5 vídeos. Primeiro tema, escolha das árvores. Segundo tema, a montagem do equipamento, como é que se monta. O slackline é a segurança, né, o uso do backup, sinalização da fita quando tiver em espaços públicos. Os primeiros passos na fita, o que eu tenho que fazer, posição dos braços, cabeça, corpo. E como desmonta esse equipamento com segurança. Está tudo aqui. Uma série de 5 vídeos, vocês podem acessar, é público. E é isso, agradeço e estou à disposição de vocês. Deixa eu ver aqui, onde é que está? É aqui. Muito bem. Oi, Henrique. Obrigadão demais. Né? Acho que ficou bem marcado, né? E eu acho importante destacar isso aos colegas e às colegas que estão aqui conosco, né? Você fez questão de deixar bem marcado a necessidade, né, do embasamento teórico, né? Inclusive, ele pode ser, o embasamento teórico é a opção do professor, da professora, né? Se alguém aqui quer que suas aulas sejam tecnicistas, baseadas no desenvolvimento da técnica, no gesto técnico, buscando a melhor performance possível, façam isso. Mas saibam o que estão fazendo e façam de maneira sistematizada, de maneira organizada, né? Sabendo que estão fazendo isso sem nenhum problema. Então, já vai, Flávio. Então, eu acho bem importante destacar isso. O Henrique trabalhou, então, com a pedagogia histórico-crítica, tem outras pessoas que trabalham comigo que se baseiam de maneira bastante rigorosa e profunda no coletivo de autores de metodologia do ensino da educação física, que também bebe na fonte aí da pedagogia histórico-crítica. Atualmente nós temos a pedagogia do esporte, né, com uma série de proposições também que são diferentes. Nós temos a pedagogia das 3 dimensões, né, conceitual, comportamental, atitudinal, e é muito importante que cada um de nós tenha claro o que está fazendo aí. Tá? Então, muito obrigado aí por essa exposição, né? E vamos abrir. O Kenji também, né? Aqui no chat a gente tem, né? O Alexandre, Kenji, conversando contigo. E a Flávia levantou a mão, e então a gente passa a fala para ela. Agora é com vocês. Pode abrir a câmera se quiser, tá, Flávia? Vamos ver. Passamos para a Camila, e depois a gente volta para a Flávia. Isso. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, aí no caso, o Henrique, ele explanou como ele trabalhou com o ensino médio, né? Uma forma mais tecnicista e tudo. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com educação, ensino fundamental, primeira fase, aí já muda todo o contexto, né? Já é uma forma bem mais lúdica. Fique à vontade, Henrique. Eu estou esperando ver se o senhor ia assumir. Bom, Camila, veja, é legal a sua pergunta, porque é claro que nesse tempo curto a gente não consigo falar sobre tudo, né, da pesquisa. Mas para a pedagogia histórico-crítica existe um fundamento que é importantíssimo, que é a tríade conteúdo-forma-destinatário, sabe? A tríade conteúdo-forma-destinatário é um princípio importante, porque vai mostrar para a gente que o conteúdo, ao ser tratado na escola, a gente deve levar em consideração alguns elementos importantes. Primeiro, né, escolher o conteúdo, que conteúdo deve ser tratado. Mas essa escolha do conteúdo, ela também vai ser fundamentada a partir das capacidades sociocognitivas do estudante. O que é isso? A pedagogia histórico-crítica, ela se fundamenta, ela dialoga com um outro campo, que é a psicologia histórico-cultural. A psicologia histórico-cultural, ela é da escola de Vygotsky. E vai dizer que os sujeitos vão se desenvolvendo na medida em que vão se apropriando de determinados conteúdos.
Então, é a relação com a pedagogia histórico-crítica, é onde se fundamenta. E essa tríade de conteúdo, forma, destinatário vai dizer exatamente isso. Olha, tem alguns períodos de desenvolvimento da fase dos sujeitos. Esses períodos não são biologicistas, como aparecem em alguns outros campos da psicologia, que vai dizer assim, olha, preciso esperar os sujeitos desenvolverem suas capacidades motoras para então desenvolverem o equilíbrio, para então entrarem numa prática de equilibrismo, ou assim por diante. Na psicologia histórico-cultural, essa relação ela é dialética, ou seja, o acesso a esse conteúdo vai ajudar, vai colaborar para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, ao acessarem a prática do slackline da forma que nós fizemos no ensino médio, nós precisamos olhar para alguns conceitos importantes, conceitos científicos. Eu não poderia ensinar centro de massa para alguns alunos, para os meus alunos do Fundamental 1, que eu também dou aula, terceira série, terceiro ano, né, quarto ano do Fundamental, porque eles ainda não compreendem conceitos anteriores. Vou dar um exemplo. Então, assim, só para fechar, a tríade de conteúdo, forma e destinatário vai fazer com que, ao olhar para o ensino fundamental 1, eu preciso entender que sujeitos são esses, em que período de desenvolvimento eles estariam predominantemente. Então é um período em que ele consegue apropriar de conceitos, Vygotsky vai chamar de aprendizado por complexo, ou genérico, conceito genérico. Vou dar um exemplo do que seria isso, por exemplo. No Fundamental 3, quando eu vou começar com práticas corporais de aventura, eu pergunto, o que é prática corporal de aventura? Eles não sabem. Então, o que seria uma aventura? A aventura é entrar no meio do mato, é subir uma montanha. Aí um coleguinha vira e fala assim, é medo. É quando a gente tem medo. Aí você fala, opa, ele apropriou, ele tá chegando num lugar. Fala, quando tem medo. Aí um outro grita dali, minha mãe tem medo de barata. Aí o outro fala assim, meu pai tem medo da minha mãe, sabe? E vejam como eles associam o medo a um campo muito genérico. Isso tem a ver com o período de desenvolvimento deles. Eles não conseguem se apropriar de alguns conceitos, como lá no ensino médio já conseguem, relacionar conceito com o outro. Eles não conseguem fazer essa relação. Então, nosso trabalho enquanto professores é adequar esse conteúdo a esse período de desenvolvimento. Para dar conta de fazer isso, a gente precisa saber que períodos são esses. A pedagogia histórico-crítica dialoga com outro campo, né, da psicologia histórico-cultural, a teoria histórico-cultural, que aí ela desenvolve, ela vai se referenciar nos estudos de Vygotsky, Leontiev, e são os psicólogos russos que desenvolvem o desenvolvimento humano, vai tratar do desenvolvimento humano a partir dessa perspectiva, a mesma perspectiva que a pedagogia histórico-crítica também se apropria. Então, para dar conta de organizar e sistematizar esse conteúdo lá, no ensino fundamental 1, eu preciso saber como é que eles se apropriam desse conteúdo. Por exemplo, nos meus alunos do Fundamental 1, é muito importante eles pisarem na fita. Quando eu vou tratar o slackline, eu não fico 3, 4 aulas com o slackline com eles. Eles vão ver o equilibrismo no slackline, uma falsa baiana. É um conceito genérico, é o equilibrismo. Não é o slackline por si só, né? Eles não precisam se apropriar como monta uma catraca. Percebe que o conteúdo vai mudando? É muito importante eles experimentarem esses sentimentos, essa emoção. É o medo, mas que medo que é esse? É o mesmo medo da barata? Então, a gente precisa adaptar. A gente precisa conhecer, né, que períodos são esses, quem são esses sujeitos, que realidades são essas, mas a gente precisa adaptar. É possível trabalhar o slackline? É super possível, mas vai ser a mesma forma que eu trabalhei no ensino médio? Não pode ser. Não deve ser. São outros períodos de desenvolvimento. Entende o ponto? Acho que é por aí, assim. Sim. A pedagogia histórico-crítica vai dizer que é por aí, que isso é importante. Henrique, foi a Camila que fez a questão, né? Semana passada, a gente já levantou esse tema assim, de maneira muito rápida, né? A questão de pensar as aventuras nas séries iniciais, né? Inclusive indo na contramão, ou resistindo, ou superando a BNCC, que aponta isso a partir apenas do 6º ano. E isso fica como tarefa para mim, viu, gente? Eu não sei se nós vamos conseguir fazer uma aula síncrona como essa, tendo esse conteúdo, mas que me parece muito importante, porque talvez uma boa parte de vocês trabalhe com as primeiras séries, mas, no mínimo, eu posso, e me comprometo aqui, vou organizar
um material já produzido nessa direção, por colegas que estão se debruçando sobre isso, né? É um trabalho que foi publicado, inclusive, há muito pouco tempo, na revista Pensar a Prática, sobre a aventura com bebês, né? É muito, muito interessante o trabalho, como ele foi feito, e nos chama a atenção muitos aspectos que a gente não se toca, né? Só rapidamente, né? Quase todo pai, toda mãe, quase todo pai e toda mãe brinca de jogar o bebê para cima e pegá-lo, né? E imagina o tamanho da aventura que é isso para um bebê, né? Ser jogado para o alto e depois ser resgatado, segurado, né? O que isso pode significar. Então, eu me comprometo com vocês aí com isso, tá bem? Até o final das nossas conversas. Danilo. Professor, só uma observaçãozinha ainda sobre isso. Na pesquisa nossa, por exemplo, no final do capítulo 2, nós precisamos, então nós nos aproximamos da psicologia histórico-cultural e a gente teve que dizer o que é a adolescência para a psicologia histórico-cultural. Porque o nosso grupo, os nossos sujeitos eram os adolescentes do ensino médio. Por exemplo, algo importante. A gente identificou que os alunos, os sujeitos na adolescência, tem uma das atividades guias que fazem com que eles se desenvolvam, que seja importante, nós, professores, desenvolvemos, são atividades em grupo. Nós identificamos, por exemplo, que o desenvolvimento pela apropriação de conceitos científicos ela é importante, por isso a gente trouxe esses conceitos de centro de massa, fitossanidade das plantas e assim por diante. Tá? Então, só para seguir. Na educação no fundamental, nos anos iniciais, a gente teria que olhar para essas questões dessa fase do desenvolvimento. De outra maneira, né? Danilo, boa noite, fica à vontade. Boa noite, professor Humberto. Você se referiu aí à questão dos bebês. Eu trabalho com natação, né? Para bebês também. E se encaixaria como uma prática de aventura, essa modalidade, porque a gente realiza mergulho, a gente realiza deslocamentos em um meio que de alguma forma é arriscado para o bebê, e se encaixaria, porque até naquela leitura do artigo eu vi lá a questão da prática corporal no meio aquático, né? Prática corporal de aventura no meio aquático. Aí eu gostaria de tirar essa dúvida. Tá certo, Danilo, boa pergunta. E é muito comum eu receber perguntas desse tipo, tal atividade se encaixa numa prática corporal de aventura? É uma prática corporal de aventura? E aí a minha resposta é sempre essa. Quais são os elementos que constituem uma prática corporal de aventura? Né? Tem um risco? Tem. Esse risco é controlado, ele recebe uma gestão para ele ser controlado, para não haver danos, para que ele não... aquilo que é o risco não se concretize? Tem. Aí existe uma ampliação de emoções, de sentimentos que não estão presentes cotidianamente em outras atividades, sim. E aí passa para aqueles outros elementos também que estão no artigo, né? Tem um deslocamento, tem força que impulsiona, tem uma força da natureza que resiste ou que empurra, né? Então, esses elementos todos estão presentes nessa natação para bebês. Eu não tenho certeza, assim, eu não vou te dizer nem que sim, nem que não, porque eu também já presenciei algumas aulas de natação para bebês, em que, por exemplo, eu não vejo nenhuma sensação de medo com as crianças, de tal maneira que a pedagogia que o professor ou a professora utilizou, os métodos, né, as metodologias, foram tão, talvez a palavra suaves ou interessantes, que as crianças imediatamente se adequam, gostam e se dão com o meio aquático. E, então, talvez seja uma prática que se aproxime das aventuras, porque tem alguns elementos das aventuras ali, mas que não seja exatamente uma prática corporal de aventura, né? Nadar, mergulhar em apneia, né? Aqui, então vou usar o exemplo de novo, né? Aquilo que eu faço, que
talvez você faça, outras pessoas. A gente mergulha em apneia 2 metros, 3 metros, fica ali 15 segundos, 30 segundos, volta para a superfície. Talvez isso não seja uma prática corporal de aventura. Aqueles caras que fazem competição de apneia e que vão a 80, 100, 200, 120 metros de profundidade e que ficam 5 minutos embaixo d'água, eu já chamaria de uma prática corporal de aventura, né? Porque os riscos, a necessidade fisiológica, as transformações, as adaptações são muito grandes e muito importantes. Então, eu tenho menos necessidade, eu acho importante na escola e na universidade a gente dar o conceito e definir, né, e de fazer a pergunta que você fez, né, para identificar, para superar o senso comum. Ó, isso aqui é prática corporal de aventura, isso aqui talvez não seja, né? Para a comunidade em geral, para a sociedade de maneira geral, isso quase não importa, né? Ela quer brincar, ou quer se aventurar, quer adrenalina, quer isso, quer aquilo. Mas para nós, professoras e professores, de fato é importante. Então, vai olhando os textos, vamos fazendo esse debate e nos aproximamos ou nos distanciamos dos conceitos a partir da atividade, da prática que a gente desenvolve. Por aí. Hein? Perfeito. Tá bom, obrigado, professor. Que é isso. Lá, nenhuma mão mais levantada. Já estamos, falta um pouquinho para as 9 horas, para o nosso final. Muito bem. Inclusive, Henrique, Danilo é um professor em Brasília, Distrito Federal, né? Não sei exatamente se é em Brasília. A gente se conheceu no Carnaval de 2017, né, Danilo? Num camping em Mambaí, que é centro-oeste, oeste, né, nordeste goiano, se não me engano. Mambaí, justamente realizando, né, lá com uma empresa, uma operadora de práticas corporais de aventura, né? Então a gente foi para dentro de caverna, foi fazer uma série de coisas juntos, e nos conhecemos lá, nunca mais tínhamos nos encontrado. Verdade. E estamos aqui, bem bacana. Foi como a vida é isso aí. Foi onde eu fiz meu primeiro rapel. Aí, um baita de um rapel, né? Numa caverna, passando por um buraco e depois saindo num salão gigantesco, como uma grande catedral. Edirlane, por favor. Edirlane. Boa noite, professores. Eu fiquei só com uma curiosidade, professor Henrique, que eu vi que você levou, né, os seus alunos para fora da escola, né, e inclusive alguns dos desafios que a gente enfrenta enquanto professor é justamente um pouco de resistência, assim, eu falo um pouco da minha realidade, né, resistência da escola permitir que a gente tire os alunos, né, ali do meio escolar para explorar outros lugares. E eu fiquei curiosa de saber como foi a sua logística, né? Se você teve auxílio de outros professores da escola, ou se foi você mesmo sozinho, né, conduzindo esses meninos no parque, por exemplo. Edirlane, né? É um desafio nosso, até eu trabalho em 2 redes. Na rede municipal, uma vez que eu tentei, no ano passado, fazer uma atividade de visitação a um parque com os meninos fundamental, também não deixar, né? Assim, eu também não insisti nisso, né? Porque, de fato, eu não preciso da autorização da escola. Nós temos uma autonomia para organizar essas atividades e pensar isso. Na prefeitura, nós temos mais autonomia. Nessa outra escola, eu acho talvez eu não deixei isso bem claro. Essa pesquisa foi num colégio militarizado. Eu já tive uma dificuldade muito grande de entrar para essa escola, né? Porque não tem muito a ver com a minha proposta que eu penso na escola, mas existe uma contradição ali nos colégios militarizados. Uma das contradições é que são colégios que têm recursos financeiros muito grandes. Por isso a escola precisa funcionar e funciona tão bem, né? Recursos humanos e recursos financeiros. Isso foi um facilitador para mim. E eu até assustei. É comum fazer atividades fora nessa escola, mas eu assustei pela facilidade que eu tive. Eu solicitei, faríamos uma visita técnica, mas também ao solicitar, eu já estava com todo o planejamento pronto, em detalhes do que nós faríamos. Nós já sabíamos que chegaríamos naquele lugar, é papel meu como professor saber disso. Então, antes de iniciar a pesquisa, eu já havia entregado essa proposta dessa visitação técnica, até o termo foi importante, era uma visita técnica, não era um passeio no parque.
embora compusesse parte, né? Eu passei no parque, óbvio, mas era uma visita técnica, e para a apropriação do conteúdo era fundamental que eles estivessem lá. Me perguntaram quantos ônibus eu queria, eu me surpreendi, falei, nossa, mas é uma escola que tem bastante recurso para isso. Se eu tentasse isso na rede municipal, me perguntariam quantos alunos iriam, para limitar a quantidade de ônibus. Falaram, vai levar quanto? Não, só pode levar 30, só pode um ônibus, seria diferente. Lá me perguntaram quantos ônibus eu precisaria. Então, eu falei, nossa, e eu já estou ali há alguns anos, sempre tive dificuldades com alguns conteúdos, recentemente eu tive dificuldade com o conteúdo do hip hop, né, o break dance, que é a dança, né, certos preconceitos, mas é sempre com muita luta, Edirlane. Nosso trabalho é sempre com muita luta, inclusive na escola municipal, que tende a ser mais progressista do que essa outra escola que eu trabalho. Me proibiram de levar os alunos no parque porque ele estava dentro de uma região nobre da cidade, falavam que eles não, que qual o sentido de ocupar essa região nobre da cidade, que era um parque público, né, da cidade, que é nosso, né, nós devemos ter ação, nós devemos facilitar o acesso desses estudantes a esses lugares, e a escola estava dificultando, não era nem pelo problema do ônibus. Mas eu também tive questões com slackline na escola, quanto à segurança. Quando eu comecei a ensinar o slackline, foi lá no ano passado mesmo, início do ano passado, a coordenadora me perguntava, Henrique, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com esses meninos? Qual a altura dessa fita? E ela morria de medo. Agora, o professor está aí, ele é prova. Eu também tinha medo, né, professor Humberto? Muito. Eu tenho vídeos disso, eu tenho provas disso, do que eu estou falando. Eu tinha medo de subir em escada de 2, 3 metros. Sozinho, eu fui fazer uma primeira experiência de rapel, o professor Humberto foi ali, né, a técnica do rapel, não o rapel em si, mas a técnica, eu subi numa escada, eu tremia. E o que me fez superar isso? O que me fez superar isso? Foi o conhecimento. Então, o que faz com que diretores, coordenadores, coordenadoras superem também esse lugar é o nosso trabalho na escola. Se o nosso trabalho for desenvolvente, se for apropriação de conhecimento, se ele proporcionar isso, acaba que com o tempo os próprios coordenadores, professoras, direção também vão se desenvolvendo de alguma forma. E é papel nosso, inclusive, professor de educação física, trazer o conteúdo das práticas corporais de aventura, seja o slackline, no caso da minha pesquisa, para que, de fato, os alunos consigam superar esse lugar, e com segurança, para que diminua, inclusive, o risco na escola, né, de um acidente nessas práticas. É só o conhecimento que dá, o acesso a esse conhecimento que faz isso. Hoje eu comecei a ir para o Highline, né? Eu jamais imaginaria ir fazendo isso no ano passado. Mas eu tinha medo de subir em 2 metros, hoje eu estou subindo em fita lá no alto, 10 metros, 15 metros de altura, tentando ficar em pé lá. Não tem medo, mas não é aquele medo que tinha com o professor Humberto em 2 metros de altura. O que me ajudou a superar isso? Conhecimento sobre equipamentos de segurança, o que é uma cadeirinha de segurança, corda, nós, como fazer um nó 8 numa corda para me segurar numa escalada, né, que é o mesmo princípio do Highline. Então, eu vou assim, a resposta é o conhecimento. Então, quando a gente colocou isso na pesquisa e colocou isso junto com a coordenação, que ali era um projeto de conhecimento e desenvolvimento a partir dele, a coisa foi acontecendo, sabe? Muito bem. Bem, são 9 horas, né? 21 horas. Edirlane e Flávia pediram para conversar um pouquinho comigo quando a gente terminasse, né? Então, vocês duas podem ficar no Meet. Eu estou agradecendo, Henrique, vou solicitar a coordenação do programa, um certificado, né, uma declaração dessa participação, faz parte, e agradeço a vocês todas e todos que estão aqui comigo nessa terça-feira, né, e eu sei quanto é difícil, depois de um dia de trabalho, né, entre outras tarefas que todas e todos temos, ainda de noite estarmos aqui. Muito legal. É isso aí, Kenji. Então, pessoal, obrigado, até mais. Eu estou encerrando a gravação também. Henrique, obrigado. Até mais, boa noite. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Prazer. Até mais, parabéns para você.